Então, como foi falado anteriormente, aqui está sendo apresentado alguma das etapas do processo de recrutamento e seleção que normalmente são consideradas nos processos encontrados na maioria das empresas, tá? Evidentemente que, como eu falei, essas são as fases principais. Muitas empresas agregam outras etapas ou abrem elas em subtarefas, tá? Isso vai ficar muito a critério da empresa e da sua necessidade. Bom, a primeira fase, então, é definir o perfil. E na definição do perfil, eu vou ter que dizer qual que é a experiência técnica que eu preciso, qual que será o trabalho que vai ser desenvolvido pelo candidato e qual é o conhecimento desejável. Na segunda fase, eu tenho o recrutamento dos candidatos. E aqui entram a publicação da vaga, os anúncios, a pesquisa da base de dados, a publicidade, redes sociais e por aí afora. Na terceira fase, eu vou selecionar os candidatos. Então, aqui entra a análise dos currículos e a elaboração, então, da triagem desses currículos, certo? As entrevistas, os testes e as avaliações. E por fim, eu vou chegar na última fase, que é a fase de decidir, ou seja, selecionar o candidato que mais se adeque à necessidade atual da empresa, certo? Bom, a primeira fase, que seria o definir perfil, é com certeza a fase mais crítica do processo, porque ela implica em detalhar todos os aspectos que são relevantes para a função ou para o cargo. Então, nessa fase, nós precisamos considerar os requisitos técnicos desejáveis, os requisitos emocionais desejáveis e os requisitos pessoais desejáveis. Dentre esses três requisitos, nós podemos dizer que o fator técnico ou o aspecto técnico é o que menos conta, é o menos importante. Por que isso? Bom, porque muitas vezes nós podemos selecionar o candidato que tenha uma boa, uma excelente formação, uma excelente experiência, mas que não apresenta o comportamento que eu preciso dentro da minha equipe. E com certeza esse colaborador não vai conseguir se adaptar, eu vou ter problema com eles. Então, às vezes, não adianta somente eu ter um ótimo currículo, eu preciso ter comportamento, eu preciso ter atitudes que vão fazer eu me destacar dos demais candidatos, com certeza. Então, vejam, é claro que a formação e a experiência são importantes, mas esses aspectos são mais fáceis de suprir com treinamentos e com programas de capacitação, políticas de aprimoramento profissional, feedback e incentivos à troca de conhecimentos. Nós podemos, então, auxiliar os funcionários a desenvolverem os requisitos técnicos desejáveis, certo? Agora, com relação aos requisitos pessoais e emocionais, eles são muito particulares. Como a gente viu, eles vêm da dimensão intrapessoal do sujeito e são muito mais difíceis de eu desenvolver a um curto prazo, tá? Então, não quer dizer que nós não podemos dar uma chance a um candidato que apresenta um excelente currículo, mas não tem os requisitos emocionais e pessoais que a gente imaginou. Mas, ao dar uma oportunidade para alguém que não tenha isso, eu com certeza vou estar correndo o risco de ter problemas graves no futuro, ok?